Olá, eu me chamo Natan Evangelista da Silva e com esta oportunidade, no 28º Encontro Unificado da UFPB, irei neste vídeo apresentar o meu projeto de iniciação científica, que tem como título A Produção Textual no Livro Didático de Língua Portuguesa, do Prescrito ao Real, e como título Atividades de Produção Textual nos anos finais do ensino fundamental, entre discursos e práticas, sob a orientação da professora doutora Laurênia Souto Salles. Então, observando os eixos propostos neste encontro unificado, a nossa pesquisa se enquadra justamente no eixo 4, que trata de educação de qualidade. Então, de acordo com os PCN e a BNCC, é nas aulas de língua portuguesa que se deve viabilizar o desenvolvimento de competências textuais, que garantirá ao sujeito inserção crítica e cidadã no mundo letrado. Mas mesmo cientes dessa enorme contribuição da prática de produção textual, da prática de produção escrita na vida do sujeito, existe ainda enorme insegurança e angústia de parte dos alunos quando o livro didático ou o professor propõe uma atividade de produção escrita ou de produção oral. Frases como deteste escrever redação ou deteste as apresentações orais é muito comum no contexto da sala de aula. Então, de maneira geral, buscamos investigar de que maneira os livros didáticos de língua portuguesa contribuem para a inserção de práticas significativas de produção textual em sala de aula e, consequentemente, para promover a proficiência em produção de textos. De maneira específica, buscamos examinar quais as orientações dos documentos oficiais acerca do ensino de produção textual nos anos finais do ensino fundamental, identificar os critérios estabelecidos para a seleção de livros didáticos pelo PNLD, averiguar se os livros didáticos adotados pelas escolas da rede pública de Mamanguape encontram-se entre os indicados pelo PNLD e analisar o tratamento dado à produção textual nas atividades propostas pelos livros didáticos em questão. Então, para embasar teoricamente a pesquisa, foram utilizados os seguintes teóricos e obras, como Antunes, Costaval, Serafini, Ruiz, Bakhtin, Costaval, Marcuse e Cavalcante, entre outros teóricos utilizados no decorrer da pesquisa para embasar teoricamente, bem como também os documentos oficiais, parâmetros curriculares nacionais e a Base Nacional Comum Curricular. Então, inicialmente, tivemos um contato com as secretarias responsáveis pela educação estadual e municipal de Mamanguape para justamente obter informações a respeito dos livros adotados pelas duas secretarias. E, posteriormente a isso, iniciamos uma série de encontros síncronos pela plataforma Zoom, que resultou em discussões acerca dos documentos oficiais e estudos teóricos utilizados no decorrer da pesquisa. Que também, com isso, elaboramos fichamentos, resumos e resenhas para melhor assimilar, assim, os documentos oficiais e os estudos teóricos utilizados. Então, com o contato com as secretarias, constatamos que na rede municipal de ensino, a coleção A Poema Português foi adotada nas escolas e já na rede estadual de ensino, a coleção escolhida para os anos finais foi Se Lida na Língua, Leitura, Produção de Texto e Linguagem. Então, a pesquisa desenvolveu-se de forma geral em 4 etapas. A catalogação dos gêneros textuais e orais presentes nos 4 volumes, a verificação dos critérios de seleção dos livros didáticos de língua portuguesa pelo PNLD, análise das propostas de produção textual e a divulgação dos resultados obtidos em eventos científicos. Então, consultamos atentamente o catálogo do PNLD e nos deparamos então com alguns critérios comuns de avaliação das obras didáticas submetidas a serem avaliadas e escolhidas para serem indicadas pelo PNLD, a serem distribuídas em todo o Brasil pela rede municipal e estadual de ensino. E constatamos também que, de acordo com o PNLD, o livro deve atuar auxiliando o aluno em sua formação como leitor e produtor de textos, a desenvolver as capacidades de leitura e escritoralidade, ampliar sua capacidade de reflexão e desenvolver as capacidades. Então, ao analisar também o PNLD, tivemos ciência de que as coleções adotadas pela rede pública de Mamanguape estão entre as indicadas pelo PNLD.
Então aqui temos um exemplo do quadro utilizado para catalogar os gêneros textuais, dividido em unidade, título, gênero textual e página do livro. E aqui temos dois exemplos dos quadros preenchidos, tanto com os gêneros escritos, os gêneros textuais escritos e os gêneros orais. Temos aqui o quadro do 6º ano, da coleção A Poema, e o outro quadro com a seleção dos gêneros textuais e orais da unidade do 8º ano, da coleção Se Liga na Língua, da Rede Estadual de Ensino. E também, tendo feito a catalogação, nós iniciamos uma série de análise de todas as propostas de produção escrita e oral presentes no livro, a exemplo deste recorte apresentado de uma proposta de produção escrita com gênero textual poema. Então, com a leitura dos documentos oficiais que norteiam o ensino de língua portuguesa e, consequentemente, o ensino e produção textual, buscamos investigar de que maneira esses livros adotados pela Rede Pública de Ensino Mongape contribuem para a inserção de práticas significativas de produção textual e, consequentemente, para promover a proficiência em produção de textos. Constatamos também que, de modo geral, as duas coleções apresentam diversidade de gêneros textuais propostos como atividade, buscam assumir a concepção enunciativa e discursiva da linguagem adotadas pelos documentos oficiais e trabalham com gêneros considerados novos. E, a partir dessa investigação, acreditamos ter contribuído para a reflexão sobre como a produção textual tem sido trabalhada pelo livro didático. E com o objetivo de contribuir ainda mais com essa discussão, participamos do primeiro SILA, um simpósio internacional de linguagem, ação e reflexão, promovido pela Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, em que apresentamos o artigo Produção Escrita nos anos finais de ensino fundamental, uma análise de livros didáticos. E com isso, fomos convidados para publicarmos este artigo em um capítulo do livro Educação e Linguagem, Ensino, Contribuições e Discursos, organizado por Flávio Aparecido pela Editora Científica Digital. E também na revista Brazilian Journal of Development, vinculada à Faculdade da Indústria da Federação do Estado do Paraná, FIEP, que também nos convidou para a publicação do nosso artigo. Então queremos agradecer demasiadamente ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, por promover esta bolsa de estudos, por nos possibilitar fazer esta pesquisa, também ao UFPB e à Pró-Reitoria de Pesquisa da nossa Universidade Federal da Paraíba.